Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores. Estamos com os senhores mais uma vez para trazermos a ciência trilógica. O Dr. Kepp, o senhor gostaria de entrar mais no campo agora da energética, da física, da sua magnetônica, né? Porque essa ciência explica tudo, explica até a teologia, é uma coisa fantástica, é uma maravilha. Eu coloquei, olha, um livro, Magnetônica, um trabalho, para dizer o seguinte, que não é tudo que vem da eletricidade, não é tudo que é do eletrônico, né? É principalmente da magnetônica, porque a primeira energia que existe é a energia escalar, que o Tesla descobriu. Essa energia escalar, vamos colocar que foi criada por Deus, né, pelo Criador, ela que produz tudo, produz a terra, produz as árvores, produz as águas, produz a parte espiritual, a energia escalar é que faz tudo e produz também os anjos, né? Então eu quero dizer o seguinte, que por si, né, a criação vai sendo criada, talvez até aí no espaço tenha novos assim planetas sendo criados com novas pessoas, e isso é claro, é difícil de saber, mas por enquanto, né? Mas a questão é essa, é que tudo vem da energia escalar. E a energia escalar, tirando uns pedacinhos, faz a eletricidade. 2 polos, né, faz a eletricidade. Então, a eletricidade tem os íons aí enormes, né, acabando com floresta, tudo, para tirar uns fiapos assim de eletricidade, e nós estamos criando, como o César vai mostrar agora, nós estamos mostrando que espontaneamente a criação vai se renovando e vai crescendo novos seres. Então ele fez experiência com feijões, né? Com a parte assim vegetal. Veja a questão como é interessante. Quer falar, César? Sim, senhor, Dr. Kepp. Dessa vez o experimento foi com arroz. Para falar de arroz com feijão, o primeiro experimento foi com feijão, esse é com arroz. E que experimento é esse? Ele foi baseado nesse livro que o senhor escreveu já há um certo tempo, Metafísica, volume 2, onde o senhor trata dos fenômenos sensoriais, transcendentais. Então, nesse livro, o senhor explica bem a influência da energia escalar na criação, porque a energia escalar faz tudo. Ela é uma energia não sensível e sensível. Então, por exemplo, tem energias que afetam os seres vivos que não são miscíveis por aparelhos. Então, esse experimento aqui mostra como que pensamento e sentimento, que o senhor esclarece bem aqui no capítulo 8, pensamento e sentimento são formas modificadas de energia que vem do mundo exterior. Então, por exemplo, nesse experimento eu coloquei 4 pelotas de arroz dentro de 4 copos. No primeiro copo eu escrevi a palavra amor, no segundo Deus, como vocês podem ver, no terceiro diabo e no quarto a palavra ódio. 2 palavras negativas e 2 positivas. Veja só o que aconteceu após algumas semanas. O arroz ele embolorou, só que de forma completamente diferente. As palavras positivas, Deus e amor, ficaram com um bolor amarelo esverdeado,
que, segundo especialistas no campo de agricultura e agronomia, dizem que esse é um bolor probiótico, a favor da vida. E esses outros dois negativos aqui, diabo e ódio, desenvolveram outro tipo de fungo, de bolor, que é um bolor antibiótico, contra a vida. Agora, o mais interessante ainda é que vocês notam que na palavra Deus aqui, e na palavra diabo, foi onde o efeito se verificou mais rapidamente. Em apenas 2 semanas, eles já estavam assim, um preto e outro amarelo. E as outras 2 palavras do extremo aqui, amor e ódio, levaram algumas semanas a mais. Então isso mostra que as palavras também têm intensidade de energia. Então nota que a palavra Deus é a palavra mais energética que tem no sentido do bem. E diabo a mais energética que tem no sentido do mal. Entende? Então isso mostra que a gente não pode ficar pensando o que quer ou usando símbolos quaisquer, porque esses símbolos e palavras representam energias que estão afetando a nossa saúde também. Se a pessoa, por exemplo, fala em algo assim, vamos dizer, contra Deus, já tem influência não só nela, mas na natureza. Então, se a pessoa, vamos dizer, começa a elogiar, né, os espíritos falidos, que são os demônios, né? Então, se começa a falar em questões diabólicas e tudo mais, atrai nele próprio essas questões diabólicas e atrai também na natureza. É isso que o César quis mostrar. Então, se tem assim no campo, né, uma plantação e o ser humano chega lá e, vamos dizer, reza ou não e fala coisas bonitas, e ele também é um ser bom, um ser assim, sem muitos assim, sem muita inveja, sem muita raiva, então as plantas crescem rapidamente. Então a questão, por exemplo, do adubo, né? Então compram adubos para adubar a terra, para haver um crescimento dos vegetais, mas se o indivíduo, dono daquelas terras, ou vive ali, gosta daquelas terras e elogia, então aquelas terras têm renovação, têm um resultado excelente. A mesma coisa o animal, né? O ser humano, se trata o animal com afeto, né? O animal se aproxima, se torna assim inofensivo, não ataca, etc. Agora, eu não estou falando isso para vocês irem na África brigar com leões, né? Com feras, aí é outra coisa. Mas pode notar que os domadores, né, quando domam uma fera, tem um espetáculo circense, então as feras obedecem e deixam de atacar, né, o ser humano. De maneira que um leão selvagem, né, um animal selvagem, ataca porque perto, né, chega uma pessoa com raiva também como ele, então ele se defende. Então a gente pode dizer isso, que o animal só ataca para se defender. Então se nota que o dono é amável, que gosta dele, o animal não ataca. Isso a gente nota até nos cavalos, né? Os cavalos que fazem espetáculos todo. Se o dono é amável, trata bem o cavalo, ele é obediente. Se o dono tem raiva por qualquer motivo e manifesta essa raiva, o cavalo sente.
Então, o que o mundo precisa, né, é justamente isso, de pessoas boas que façam, vamos dizer, que façam tudo florescer uma plantação. Se o dono é bom, floresce, né? Se o dono é ruim, então tem problemas assim graves e atinge as plantas, os animais, atinge tudo. Então não adianta comprar adubo, né? Lá na Rússia, que vende muito. Então o que precisa é o ser humano ser bom, de maneira que essa questão é fundamental para haver a civilização. Então, eu escrevi um livro, A Parousia. Nesse livro, A Parousia, eu mostro o seguinte, que o que acontece, o que aconteceu no passado com o chamado paraíso, né? Paraíso terrestre, o que aconteceu foi uma atitude do ser humano contra o bem. Não é que o ser humano, não é que Deus expulsou lá Adão e Eva, etc., do paraíso. É que eles foram contra e o paraíso se transformou no semi-inferno. Então, esse livro eu pus o nome de Parousia, porque se trata não de criar um paraíso, mas de restaurar esse paraíso que existe. Então, o ser humano, ele tem todos os vícios dentro dele, né? Mas ele tem também a parte sã. Então, se o ser humano não tivesse essa parte sã também, ele deixaria de existir. Então, se uma civilização, como eu mostro aqui, né, a decadência dos Estados Unidos, é porque a civilização que evolui, que chamam assim de evoluída, que está melhorando, essa civilização está evoluindo mais no mal. Se essa atitude do mal que o ser humano adotou deixar de existir ou diminuir, o paraíso é restaurado. Então, esse livro, A Parousia, parousia é a restauração da humanidade. É não criar uma outra humanidade, um outro paraíso. É recuperar esse paraíso que nós jogamos fora com atitude. Então é muito importante haver essa união da ciência com a teologia e a filosofia, porque uma ciência assim que queira só ver o elemento material não é ciência. Só o elemento material, quando o indivíduo faz análise, ele fala, por exemplo, da religião dele, do pensamento, disso, daquilo. Não falam só da parte material. Então, se a humanidade agora procura mais o dinheiro, né? A matéria, é claro, né? E o resto que é superior à bondade. Então eu fiz trilogia para mostrar que o ser humano tem que ser bom, tem que ser ético e tem que ser verdadeiro. Sendo assim, o ser humano volta ao paraíso, principalmente interno. E ele fez essa questão terrível agora, né? Criando tanta confusão, porque ele deixou isso. Então, né, Dr. Kepp, nessa experiência do arroz,
que mostra que os pensamentos e sentimentos afetam a natureza, o senhor está dizendo, em outras palavras, que a restauração do planeta Terra só vai ser possível quando o ser humano olhar para dentro de si e corrigir os seus próprios pensamentos e sentimentos negativos, né, que influenciam os animais e a natureza. Sem isso, vai ser impossível a gente ter o verdadeiro planeta restaurado como a gente deseja. Pelo que vocês estão falando aí, vocês estão dando a explicação científica para o que os espiritualistas e religiosos e crentes falam a respeito do que está acontecendo no planeta. Quando chamam essa situação apocalíptica, que a maldade do mundo foi tão longe, que o planeta não está mais aguentando. E eu acho que essa explicação que vocês estão dando fundamenta perfeitamente o que está se passando na humanidade e no planeta no momento. Eu poderia complementar mais um pouco, Dr. Kepp? Que existe uma anomalia magnética aqui em cima de São Paulo e muitos estão falando de que o campo magnético da Terra vai inverter. Pelas explicações do senhor, a gente vê que, por exemplo, o magnetismo ele vem de cima. E o senhor, eu gostaria de lembrar que o senhor descobriu o fenômeno da inversão, né? Então, nesses programas aqui, o senhor espalha essa consciência para o mundo da inversão que nós vivemos. Então, à medida que o ser humano vai adquirindo consciência da sua própria inversão, ele vai influenciando o mundo material. Então, pode ser muito bem explicado que essa anomalia magnética que está havendo aqui já é uma desinversão do magnetismo que envolve o planeta Terra. Então, a Terra está à beira de uma grande transformação, mas não para o mal, mas para o bem, graças à conscientização da própria inversão, que a gente fica muito feliz que esse trabalho está fazendo, né, Dr. Kepp? Então, né, César, o nome anomalia é errado, né? Isso. O que existe aqui em torno do sul, da América do Sul, do Brasil principalmente, é uma normalização, não é uma anormalidade que está havendo. A normalidade é o que a gente viveu até agora, né? É uma normalização, então, da vida. Então, aquela energia que os astrônomos sabem que existe, que esse pessoal que voa em satélites tira foto e mostra aquelas faixas enormes, embranquiçadas, não é anormal, aquilo é normal. Então, aquilo que a gente, por exemplo, vê através de um simples ventilador que nós fizemos. Veja que esse ventilador, né, é um ventilador que emite o magnetismo. Então, a pessoa que, por exemplo, tem dificuldade em sobreviver, tem problema de raiva, de inveja, tudo isso, a pessoa tem muita raiva. Então, esse ventilador é que faz o processo de magnetismo, né? Eu escrevi um trabalho, a magnetônica, para tirar a eletrônica. A eletricidade parece que é feita pelo diabo, né? Tira uma partezinha do magnetismo para se tornar prejudicial ao ser humano. Então, a eletricidade suga a energia do ser humano, suga a energia das plantas, dos animais e da própria terra. Então, onde o ser humano, assim, que tem assim essa normalidade vive, vai se transformando em deserto. Deserto de Saara, deserto disso, deserto daquilo. Por quê, né? Por causa
dos indivíduos que fizeram, inclusive, parece uma piada até, tem aí a pandemia, né? Tem aí a questão do apocalipse, né? Está aí o mar invadindo, né? Invadindo a terra, principalmente no norte, né? Alguns países estão em perigo até de desaparecerem, como a Indonésia, né? Que está dentro assim do mar agora praticamente. Então essa questão de apocalipse não é excesso de chuva. O que acontece é que o ser humano esquentou demais a Terra. Então, tudo que ele usa esquenta o planeta. Esquentando o gelo que estava em cima, né, nas montanhas, no Polo Norte, Polo Sul. Veja, gente, que o Polo Norte acabou praticamente. Agora o Polo Sul também está acabando. E esse gelo que existe em cima das águas, não o gelo dos icebergs, né? O gelo dentro d'água, mas o gelo que existe acima da água devia ficar lá. O planeta sendo assim esquentado, né, artificialmente, então o que acontece, né? O gelo que devia ficar fora da Terra entra na Terra e começa a inundar os países. Então a própria Terra, né, perde a fertilidade, perde a sua função, que está meio assim molhada por água toda, fica seca, então vira areia, aí vem para baixo. Olha, gente, vocês têm que perceber o trabalho nosso trilógico, porque nós mostramos o dado assim fundamental dessa invasão das águas, que se não parar de derreter esse gelo, então o mar não vai parar de subir e vai inundar assim as cidades, né, Santos, as cidades assim marítimas, né, Nova York, Miami, Recife, Rio Grande do Sul, né, esses locais assim embaixo vão ficar invadidos pelas águas. Então, é uma anomalia provocada, sim, pelo ser humano. Então, é bom que os cientistas que não sabem disso ainda saibam, né? Porque para fazer o possível para salvar o que pode, né? De maneira que o que é importante é o conhecimento das causas fundamentais das doenças, né? Que a doença não vem de fora, não vem vamos dizer, dos outros planetas. A doença no nosso mundo, nosso mundo chamado Terra, vem do nosso interior, da nossa soberba, da nossa inveja, da nossa raiva, da questão de apego à matéria, de colocar o dinheiro como Deus, de dar valor ao alimento, de comer demais, da questão até assim da preguiça, né? De não querer fazer nada para o bem, vem disso. E vindo disso, né, isso é que tem que melhorar, que tem que sofrer assim uma melhora, né? Porque se melhorar, o planeta também melhora. A parte material depende da espiritual. Então é importante ver que nós até pusemos um trabalho da espiritualidade, né?
ao universo dos espíritos. Nós vivemos muito mais nesse universo espiritual do que no material. E esse universo espiritual tem que voltar a ter força novamente para salvar o ser humano. Se o ser humano só pensa em matéria, em dinheiro, em questão de joias, em questão de roubo, tudo isso, não tem saída. Mas voltando à vida espiritual, então salva o planeta que nós vivemos. Então não é uma questão de inversão dos polos, como se fala por aí. É uma questão de desinversão das cabeças dos seres humanos, da humanidade, que está acontecendo. Né? Acabou o nosso tempo? Não. Até, né? Até. Estamos no fim. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Surge uma nova física, a energia que vai mudar o mundo. Com os princípios científicos de Norberto Kepp, alinhados às descobertas de Nikola Tesla, nasce esta inovadora tecnologia premiada internacionalmente. A Faculdade Kepp Pacheco oferece 3 cursos exclusivos desta nova ciência. A Física de Kepp, o Universo Transcendente. Introdução à Nova Física, Tecnologia Kepp Motor. Especialização em Nova Física e Tecnologia de Motores Ressonantes. Um universo de conhecimento ao seu alcance. Nova Física, a ciência que vai mudar o mundo.